Bom, queria comentar alguns acontecimentos, que se passaram nas últimas horas no Brasil, bastante interessantes, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Bolsonaro e a sua família, e também os Estados Unidos. Pois é, vamos começar do mais amplamente divulgado, que foi trazido à baila pelo Gerson Camarote, onde ele disse que o Departamento de Estado dos Estados Unidos, na verdade, o secretário Marco Rubio, havia mexido os seus pauzinhos junto com o Christopher Landau para que o projeto da dosimetria passasse no Senado. Óbvio que com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Então, o que de fato aconteceu? Telefonemas para lá, telefonemas para cá, diplomatas americanos entrando em contato com senadores brasileiros e também com a Suprema Corte para costurar esse acordo de que a dosimetria fosse aprovada lá no Senado Federal, como de fato foi. E é estranho, Porque dias antes, o ministro Alexandre de Moraes havia dito que não era, quase que dando uma ordem para o Senado, que ele não gostaria que aquilo ali fosse aprovado. Mas foi, e com a anuência dele. Se teve alguma pressão dos Estados Unidos, eu não sei. Outra coisa bastante interessante, essas muito mais recentes. Ontem, ficamos sabendo que o presidente Bolsonaro dará entrevista para o Paulo Capelli no Metrópolis, e no mesmo dia, ficamos sabendo também que a nossa querida Michele Bolsonaro foi autorizada, foi liberada para as visitas regulares, visitando, evidentemente, o presidente Bolsonaro. Ela não vai mais precisar, a cada semana, mandar uma documentação para a Suprema Corte e a Suprema Corte autorizar ou não. Na verdade, Suprema Corte não, O ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente fica se perguntando, É dosimetria que passou? É visita de Michele liberada, daqui a pouco, muito provavelmente, os filhos também serão. É entrevista de Bolsonaro, a última entrevista dele foi em junho ou julho desse ano, se eu não estou enganado. E a gente fica realmente com a pulga atrás da orelha. Por quê? Por que será que o ministro está, de certa forma, facilitando a vida de Bolsonaro, já que ele é notadamente um inimigo político do presidente? Aí começam as especulações dos Estados Unidos. Algumas pessoas compreendem que essas atitudes têm a ver com a devolução, com a retirada, melhor dizendo, do ministro Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky, que isso seria um grande acordão para, sim, facilitar a vida do presidente Bolsonaro. Porque a dosimetria diminui muito, muito, muito pouco a pena do presidente Bolsonaro, mas diminui e é vista, inclusive pelos americanos, como um primeiro passo para uma anistia ampla, geral e restrita. As outras decisões do ministro, como liberar a dona Michele para visitá-lo e ele dar entrevista, também, aparentemente, estão relacionadas a esse grande acordo, aonde os Estados Unidos disseram: a gente tira a Magnitsky de você, mas vocês vão ter que começar a afrouxar a corda lá para a oposição e também, evidentemente, para o presidente Bolsonaro. Se isso de fato está lá no acordão feito entre os americanos e os brasileiros, o governo do Brasil, ninguém sabe, Ninguém sabe. Mas que de fato ocorreu essa movimentação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, o Senado, a Suprema Corte e o governo brasileiro para aprovação da dosimetria. Acho que isso ninguém duvida, porque existe confirmação de senadores que disseram isso. Talvez mais para frente a gente saiba também de alguma confirmação vinda por alguma fonte relacionada ao governo que de fato aconteceu esse acordo de afrouxamento nas regras contra o presidente Bolsonaro. Só o tempo vai dizer o que de fato ocorreu naquelas reuniões. Mas que é muito estranho, dosimetria passa num dia, no dia seguinte a visita de Michele é liberada e no mesmo dia o presidente é autorizado a dar uma entrevista.
Bom, as coisas estão tudo aí na cara de todo mundo, só não vê quem não quer. É isso, meus amigos. Cogitem se inscrever lá no meu canal Didi Red Pill no YouTube, se você ainda não é inscrito.